Olá, empresários e empresárias da nossa amada Palmas, a mais jovem, a caçula capital do país, tudo bem? Chegando aqui no YouTube da ACIPA com mais uma edição do nosso ACIPAcast, o programa que traz histórias de empreendedorismo para você se inspirar, para ajudar a transformar o seu negócio. Esse momento de bate-papo leve, tranquilo, que tem ajudado muitos empresários de Palmas. Chega para cá que hoje o papo é com ela, que fazia tempos que eu queria trazer aqui no nosso ACIPAcast. Ela que é empresária, palestrante, líder classista, é uma das maiores representantes do empreendedorismo feminino aqui no estado do Tocantins. A sua carreira é marcada por inúmeros exemplos de superação e de ineditismo. É graduada em Ciências Contábeis, é diretora de... Eu não vou falar o nome, vocês vão saber o nome do lugar, né? Mas é a maior rede de supermercados do Tocantins. Fácil saber, né? Foi a primeira e única mulher a presidir a nossa ACIPA, também primeira presidente da Associação Tocantinense de Supermercados, a Atos, e também a primeira mulher representante da região norte a ocupar a vice-presidência da Associação Brasileira de Supermercados, a Abras. Gente, haja tabu para essa mulher quebrar, né? Ela tem utilizado sua expertise em eventos e programações das mais diversas para partilhar o seu conhecimento e inspirar mulheres e jovens empreendedores aí a desenvolver os seus talentos e negócios. Com a gente aqui, com muita honra, a gente recebe uma das principais empresárias de Palmas e do Tocantins, Maria de Fátima de Jesus. Bem-vinda, querida. Bem, é um prazer enorme, uma alegria muito grande estar aqui com você. Sabe que eu te admiro muito, o seu trabalho. Te conheci num evento, né, no talk show, e desde então sou a sua admiradora. A gente se conectou, acompanho, né? Exatamente. Que bom, mas eu estava lendo aqui a sua biografia. Primeira presidente da ACIPA, mulher, primeira. A sua trajetória é feita de ineditismo, né? Você foi a primeira mulher a quebrar estereótipos em várias áreas. Quando você olha para trás e vê isso, o que você sente, Fátima? Ainda ontem eu estava falando sobre isso, né? Às vezes eu vou em alguns locais e estou aqui agora, as pessoas, eu falo, gente, quando eu olho para trás, eu falo, eu nem sei como eu cheguei até aqui, né? Se for assim, tem que parar mesmo para pensar e contar tudo aquilo que a gente passou, tudo que a gente teve que enfrentar para chegar onde a gente chegou, né? E hoje eu me sinto assim, muito confortável de ser tão reconhecida, de ser tão convidada para tantas coisas, eventos e tudo, e poder falar um pouco do que foi ser protagonista e ser, assim, diversas vezes, iniciando algum tipo de... Abrindo caminho para outras, né? Para outras. Essa questão da ACIPA, né, eu cheguei em Palmas, eu gostei do associativismo, né? Para mim, o associativismo ele é algo assim que faz parte do nosso dia a dia. É você estar em conexão com outros empresários, com outras pessoas do seu segmento ou não. Então, para mim, associativismo é dia a dia. Então, desde Paraíso, eu já participava do Conselho de Desenvolvimento de Paraíso. Quando eu vim para Palmas, iniciei participando do CDL. Depois, vim participar da ACIPA como diretora. E, posteriormente, surgiu essa oportunidade de ser a presidente da associação e eu aceitei. Eu acho que, muitas vezes, depende muito da nossa aceitação, né, da nossa disponibilidade, de se colocar à disposição. E comigo foi isso que aconteceu. Eu me coloquei à disposição, fui a primeira presidente, a primeira e única, né, na verdade, presidente da ACIPA. Nós temos grandes nomes aqui na ACIPA, né? Inclusive, agora está o Joseph, mas é sempre bom lembrar que eu estive aqui, que eu pude participar também, pude fazer parte dessa história. Assim como da Atos, que é a Associação Tocantinense de Supermercado, eu também iniciei como diretora, posteriormente fui delegada e, finalmente, agora eu tive, na verdade, outra época que eu fui presidente, e depois de 10 anos agora eu voltei como presidente da Atos novamente, mas sempre estive à frente da Atos, atuando, contribuindo, colaborando, porque, como eu falei, eu me vejo muito nesse papel, né? E dentro dessa trajetória eu recebi o convite de ser diretora regional da região norte da Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercados, e atualmente acho que é o 4º mandato agora, eu estou como vice-presidente da Abras,
E fico assim, muito orgulhosa dessa trajetória, de poder estar levando o nome do Tocantins onde eu vou, de poder estar falando das nossas riquezas, da nossa grandeza e de tudo aquilo que a gente realiza por aqui. Eu tenho uma curiosidade, Fátima, a gente chama Fátima do Quarteto, a Fátima do Quarteto e tal. Antes de você ser a Fátima do Quarteto, como começou a sua trajetória e qual foi o dia ou a ocasião que deu start à sua vida empresarial? Que você falou, não, eu vou ser uma mulher de negócio. É assim, eu comecei minha trajetória aos 13 anos, né? Eu fui recepcionista de hospital, porque eu já nasci querendo fazer alguma coisa, né? Ajudava meus pais em casa e tal, e na época eu falei, papai, eu estou querendo trabalhar no hospital. Eu, não, mas você é muito nova. Falei, não, mas é só durante o dia, de recepcionista, tudo bem. Aí eu fui trabalhar como recepcionista do hospital, trabalhei lá um tempo, depois fui trabalhar com meu pai. Ele tinha na época, uma daquelas, a gente fala assim, tipo uma quitanda, né? Uma lojinha, uma venda de produtos de cereais e produtos alimentícios, né? Aqueles que tinham balcão, tinha vitrine atrás, então eu ajudava ele lá. E sempre comecei, já desde cedo, em negócios de comércio mesmo. Depois a gente veio para Porto Nacional, a gente morou em Porto Nacional alguns meses, mas logo em seguida a gente veio para Palmas, para Paraíso, né? Paraíso. Nós viemos para Paraíso em 79, meu pai montou uma loja de supermercados, e ele comprou, né, na verdade, uma loja lá do ex-prefeito de lá, e a gente assumiu esse posicionamento dentro de uma empresa, né? Eu já comecei a ajudar ele na administração, ajudar na parte de escritório mesmo, de controle financeiro, controle fiscal. Eu trabalhava com ele, fiquei com ele 8 anos. Depois eu saí para... nesse período que eu estava com ele, eu também concursei para ser professora da rede de educação do Estado de Goiás, né? Então, fui professora pela Secretaria do Estado de Goiás durante alguns anos. E, em seguida, como meu pai vendeu o supermercado, na época que ele vendeu, eu fui trabalhar no Banco do Brasil. Concursei, passei, fui trabalhar em Gurupi. Então, nessa época, eu fui ser bancária. E aí, fiquei algum tempo afastada das atividades de comércio. E depois meu pai voltou a comprar a loja, mas aí como eu já estava no banco, né, aí meu irmão ficou ajudando ele lá e eu ajudava eventualmente, né? Mas sempre estive com o pé dentro de um negócio ou de outro. E em 99 eu saí do banco e vim para o quarteto. Assumi a questão de ser mesmo dona de uma empresa, de ser empreendedora de fato, no meu nome, né? E desde 99 estou no quarteto, 26 anos agora. 26 anos. A primeira unidade do quarteto já foi essa aqui do Palmas Shopping? A primeira unidade do quarteto foi no Palmas Shopping, né, no ano de 99, e foi inaugurada a loja. E, na verdade, quem montou essa loja que foi meu irmão com 3 amigos, por isso o nome é Quarteto. E, na ocasião, eu vim para dar um apoio para eles, que eu tinha muito conhecimento nessa área financeira e também de administração, organização fiscal, contábil. Eu vim para dar um apoio para eles durante alguns dias. E aí eles convidaram para me ficar mais tempo. Eu peguei uma licença maior do Banco do Brasil e continuei. Fiquei em março, abril. E já no mês de abril, meu irmão falou, Fátima, não quer comprar minha parte no quarteto? Eu falei, não sei se eu seria capaz, né, financeiramente de conseguir, mas eu, como todo empreendedor, porque sabe quem é empresário, né? Aquele que pega o que tem, ou uma parte do que tem, compra e cria um negócio, né? Você passa a ser um empreendedor arriscando aquilo que você tem, mas também naquilo que você acredita. E eu sou uma grande sonhadora. Sempre sonhei tudo com o que eu gostaria de realizar. E, na ocasião, resolvi. Comprei a parte dele. No dia 5 de maio de 1999, eu me tornei oficialmente dona. Nossa. Sim, sócia, né? E você lembra quantos funcionários, mais ou menos, tinha nessa data, mais ou menos? Em torno de 120. 120 de hoje, são quantos? Hoje, em torno de 1.380. Nossa, porque sempre, foi 1000% de aumento? 1000% de aumento. 1000% de aumento Sim. na força de trabalho. Então, você fez um processo de ampliação formidável, né? E quando você levanta, que vai trabalhar hoje, você pensa, meu Deus, lá em 99, a gente já empregava 100 famílias, agora são 1000. Você é empregadora, geradora de renda de 1000 famílias. Sim, hoje a gente está com uma rede bem maior, né, com várias lojas.
E, oportunamente, a gente oferece realmente em torno de 1.380 empregos diretos e os indiretos, né? Porque a gente tem vários promotores dentro das nossas lojas, temos o pessoal das empresas que nos atendem, né? E tem o pessoal que faz entrega para nós. Então, todos esses são fornecedores, são indiretos, né? Pessoas que nos entregam diariamente, produto hortifruti granjeiros, questão de frigorífico. Então, a gente é uma atividade bem extensa. Hoje, a gente está em volta de várias pessoas que estão no nosso negócio, né? Nessa ampliação de 1.000% só na força de trabalho e na ampliação para 5 municípios, é isso? São 4 municípios, Palmas, Paraíso, Porto e Gurupi. Só Araguaína que não tem ainda, já tem plano? Não, a gente não tem lojas em Araguaína, porque como nós estamos no extremo, né? A gente está no sul, Araguaína está para o norte, e a gente ainda vê possibilidade de mais investimentos por aqui. Por enquanto, a gente não tem ideias de sair para Araguaína, né? A gente quer continuar aqui na região mesmo. Hoje nós temos 4 lojas aqui em Palmas, mais um empório atacado, que são 6 unidades de CNPJ. Nossa. A gente está montando um centro de panificados, onde a gente vai aprimorar o nosso trabalho na nossa área de panificados, padaria, produzir em escala, com maior qualidade, e a questão também, continuidade de produção, para que a gente não tenha falta de produtos, né? Muito bom. Em Paraíso, nós temos 4 lojas, Nossa. Em Gurupi temos 2 lojas, e em Porto Nacional temos 1 loja, que, inclusive, na sexta-feira, a gente vai estar reinaugurando um espaço maior lá, porque a loja estava pequena para o atendimento, e a gente resolveu fazer uma reforma. Que bacana. Nesse processo de décadas de ampliação do quarteto, Fátima, qual foi o maior desafio da rede, da empresa em si e de você também como empresária, à frente disso tudo? Eu acho que o desafio maior foi no início, né? Acho que o início ele é muito desafiador. Uma empresa ela tem que maturar, ela tem que crescer lentamente, né? Normalmente, uma empresa não nasce grande. Se nasce grande, ela não nasce com clientes, né? Ela tem que fazer um trabalho dia a dia, corpo a corpo, para poder ela ganhar forma e crescer, né? Então, eu acho que o maior desafio realmente foi os primeiros anos, que a gente tinha uma concorrência muito acirrada aqui. Tinha outra rede que era bem... A gente concorria muito de perto, se bem que a gente nunca foi algo... Eu sempre trabalhei assim como... Acho que tem espaço para todos, cada um faz seu trabalho, e a gente pode, com isso, perdurar. Persistência, dia a dia. Mas vocês ficaram e a outra rede acabou, né? Também. Teve isso, né? Isso. E a gente conseguiu superar aquela fase mais difícil, onde a gente teve muito problema na refrigeração, que é uma dependência muito grande que o supermercado tem, especialmente nós aqui que temos um clima muito quente, a gente tem uma dependência muito grande dessa área de refrigeração. A questão também de um bom ERP, né, um programa bom que atenda a gente satisfatoriamente, que traz os números, que você possa... fazer um trabalho melhor, a formação de equipe. Eu acho que tudo isso aí é o mais difícil mesmo, é o início, quando você está começando. Porque você não tem uma equipe pronta, você tem uma equipe em formação. Mesmo que você já tenha algumas pessoas com experiência dentro de sua equipe, eles estão em formação, eles estão agregando. É como um casamento, né? Você entra numa empresa, entra num casamento nu e cru, né? E você vai devagar, aprimorando, crescendo no dia a dia. Então, quando passou assim 2 anos, mais ou menos 2 anos, 2 anos e meio, eu falei, agora já estou conseguindo respirar um pouco mais. Mas o início bem puxado. O início era chegar às 6 horas da manhã, sair meia-noite, não tinha como ser diferente. O início ele demanda muito trabalho, muita garra, muita persistência mesmo. É aquela assim, você sonha, né? Acredita, aí você vai planejar, depois você vai realizar, né? Então, e persistir naquilo que você quer e acredita. Eu realmente sou muito assim, a pessoa que acredita que as coisas vão dar certo, que vai melhorar, que vai ficar melhor. Você é otimista, positiva. Muito bem. Você está na presidência da Associação Tocantinense de Supermercados, e Palmas, a gente teve grandes redes que fecharam. Você pega o Mateus, o próprio Extra, que não era só supermercado, mas era um grande centro de compras, fecharam. Por outro lado, você pega o Açaí e outras redes que estão chegando. Esse recentemente inaugurou uma na frente da outra,
pessoal até repercutiu na rede isso. Como é que você, como presidente da Atos, avalia hoje, Fátima, essa atração do Tocantins para grandes redes atacadistas? Eu vejo assim, as grandes redes, elas estão quase em todas as capitais, né, praticamente, e não seria diferente com o Tocantins, né? Então, elas vieram para cá. Hoje tem o Atacadão em Gurupi também, e tem o Atacadão em Araguaína. Eles estão nos maiores polos, porque a ideia deles é expandir, né, ter várias lojas. E eles estão nas maiores cidades do Tocantins hoje, né, que é Gurupi, Araguaína e Palmas, né? Eles estão nesses grandes polos e não seria diferente, né? E como eu falei para você, eu vejo que tem espaço para todos, cada um faz seu trabalho, os trabalhos são de forma diferente. Na verdade, nenhuma loja minha é igual à outra. É engraçado isso, né? Então, a mesma coisa eu visualizo com eles. A gente tem a possibilidade de trabalhar uma loja diferente da outra. E tem espaço para todos. O que precisa realmente é um trabalho, é um diferencial. A gente prima muito pelo atendimento e qualidade, né? E ser uma empresa séria, justa. Uma empresa que não é uma empresa que tenta burlar nada de consumidor, nada. A gente sempre foi uma empresa muito séria, leva muito a sério isso, tanto com os nossos fornecedores, como com os nossos funcionários e com os nossos clientes. A gente é uma empresa muito justa e séria. A Atos tem um levantamento hoje, presidente Fátima, de quantos supermercados, por exemplo, tem no Tocantins hoje, mais ou menos? Não tem. Em Palmas, esse levantamento vai ser feito? Eu já até tive algumas vezes solicitando esse levantamento e a gente não conseguiu realizar ainda. Mas é uma forma mais fácil da gente conseguir esse levantamento é através da Secretaria da Fazenda, né? Porque eles têm os KNAI e com os KNAI é fácil de você saber quantas lojas tem. Agora, o ideal é você saber quantas lojas nós temos, quantos checkouts tem cada loja dessa e quantos funcionários emprega. Esse é o meu sonho. Eu espero realizá-lo. Eu acredito que vou realizar, sim. Vai dar certo, com certeza. Falando agora da nossa CIPA, né, que você já teve a honra de ser presidente, primeira e única mulher, me conte memórias positivas da sua presidência na CIPA. Nossa, para mim foi um grande desafio, né? Uma gestão atrás da outra, mas eu tive a felicidade de estar bem próxima da associação na época que eu fui presidente. Foi o Beto, que hoje é o secretário de Indústria e Comércio. A gente conviveu muito, foi final da construção aqui, tá? A gente conviveu bastante, terminando de regularizar as coisas. Depois veio o Charles, que fez uma expansão maior, fez muito network, e com isso ele popularizou bem a associação, e em seguida eu vim. E, assim, como eu tive um apoio muito grande dos diretores, dos ex-presidentes, é que eu vejo que a gente não faz nada sozinho, né? A gente sempre tem que ter uma força junto com a gente. E foi um trabalho, para mim, foi excelente. Eu acho que foi novos tempos, novos formatos, e eu fiquei muito feliz de poder contribuir com a CIPA como eu contribuí. Tem toda uma história de falar da associação, de como eu realizei a FENEPalmas, como foi a primeira FENEPalmas, os maiores desafios que eu tive, que tinha os costumes, a forma que era realizada, e que, assim, acho que cada pessoa tem um perfil e uma forma de encarar. Eu sou muito assim, administradora de uma forma bem dinâmica e mais rígida, sabe? De uma forma que ter as pessoas necessárias, as que são necessárias, gastar menos que o que você arrecada e não pagar nada desnecessariamente, né? Eu acho que talvez a forma como era contratado os estandes, eu achava que acabava que a montagem, eles cobravam a metragem, mas, de repente, nem era utilizada aquela metragem, porque por exemplo, a empresa que ia expor, ela acabava fazendo um outro tipo de stand e a gente acaba perdendo aquilo que a gente pagou, né? Então, eu fiz muito essa conta para que a gente pudesse ter mais sucesso, e foi muito bom. Tive um apoio muito grande também para fazer, na época, o fundo ali do espaço, lá onde hoje é o Centro Empresarial nosso, né, que é o nosso, onde realiza as feiras lá. Centro de Convenções. Isso, Centro de Convenções. Me falhou aqui. O Centro de Convenções, ali bem no fundo, não tinha asfalto, né? Então, era muita terra, a gente tinha que pôr tablado, ficava muito caro. E, na ocasião, eu consegui, com um construtor aqui da cidade, conversei com ele,
E ele fez lá esse calçamento para a gente num tempo recorde, que ajudou muito na FENEPALMAS, e a partir daquele ano melhorou bastante o acesso, né? E também a questão da exposição, que a gente tinha um espaço maior. Que bom. Da sua gestão, com essas conquistas todas que você falou, agora aos 35 anos, que a CIPA fez esse ano, completou 35 anos, a CIPA que está num outro momento agora, como é que você, ex-presidente, vê a CIPA hoje, os avanços e a consolidação da história dessa instituição tão importante para Palmas, Fátima? Olha, a gente visualiza assim, parece que as associações sérias que realmente querem trabalhar em prol do empresário, que eu acho que a CIPA sempre foi assim. Ela só cresceu, né? Veio Saí, veio o Fabiano, depois veio o Jovem. Então, vejo com muito bons olhos e vejo hoje que a CIPA continua sendo uma instituição muito popular e bem trabalhada. E a gente vê a evolução. Hoje temos esse estúdio aqui, né? O corpo funcional da CIPA, a quantidade de associados, tudo isso é grandioso. Só tenho a parabenizar o Joseph e a equipe, e toda a diretoria que está aí hoje, né? Está muito bom. Que bom, bacana. Fátima, muito se fala sobre a necessidade de inserção e ampliação da participação das mulheres nos negócios, principalmente ali, como CEOs à frente dos negócios. Você, na sua condição de mulher, sentiu que teve mais dificuldades em alguns aspectos da vida empresarial por ser mulher? Eu sempre gosto de comentar que a mulher ela tem um pouco mais de dificuldade de ser aceita, tanto profissionalmente, como até mesmo como mulher. É uma dificuldade nesse sentido, mas é possível você romper essa barreira. O que a mulher precisa estar preparada, pronta para assumir o que ela gostaria de assumir. A gente ainda tem muitas mulheres que não aceitam, mesmo tendo profissionalmente sendo capaz, mesmo elas tendo oportunidades, por vários motivos deixam de aceitar assumir um cargo ou assumir uma liderança diretamente, né? A gente vê muita mulher atrás do balcão, muita mulher trabalhando nos negócios, muitas vezes elas que comandam o negócio, só que às vezes elas não aparecem. Fica um pouquinho assim obscura, né? Mas na verdade eu tive uma certa dificuldade, sim, mas tudo foi possível de se resolver, com muito jeitinho e tal, como a gente sabe, né? Mas a gente consegue resolver. Não é fácil, eu sei que muitas vezes tem homens e homens, né? Tem pessoas e pessoas. Então, às vezes, você encontra facilidade com alguns, encontra dificuldades com outros. Às vezes, o homem tem dificuldade de se dirigir à mulher profissionalmente, por cultura mesmo, né? Mas devagar isso tem sido quebrado e hoje a gente vê várias mulheres em poder estando em cargos, né, de liderança, algumas mulheres já na política e devagar tem trabalhado isso aí. Mas não é fácil, não, é desafiador. Desafiador. Você hoje é uma das mulheres que mais inspiram outras mulheres que estão à frente de negócios aqui no Tocantins, em Palmas. Por isso você sempre está nos eventos, sempre está representando o Tocantins. Qual o seu recado para aquelas mulheres que estão nos assistindo agora pelo YouTube da CIPA? Mulheres que muitas vezes estão sem saber se vão seguir em frente, se vão conseguir, estão num ambiente ali tóxico, muitas vezes o ambiente profissional é tóxico para elas, umas que têm um sonho de se tornarem donas, mas estão com medo. Qual o seu recado? Fala no coração dessas mulheres que estão ouvindo a gente agora. Para elas acreditarem no potencial que elas têm, saírem mais, ouvirem mais, participarem mais, que elas vão ver que elas poderiam estar fazendo aquilo que elas não estão fazendo, e elas podem. Elas têm que sonhar, acreditar e preservar, né? Perseverar. Porque assim vai dar certo. Ela acreditando em si, no seu potencial, ela vai conseguir executar aquilo que ela quer. Um dos papéis hoje da Câmara das Mulheres da FEComércio é esse, é chamar as empreendedoras para um bate-papo, para uma palestra, para uma mentoria, onde a gente fala disso, que é simples fazer e é possível. A gente tem só que acreditar e colocar em prática, né? Mas não é difícil de fazer. Então, o meu recado é esse, acredite em você, veja seu potencial. Se você achar que tem alguma área que você não está bem, se prepare nessa área e assuma.
Assuma aquilo que você tem que assumir. Não deixe as oportunidades passar, aproveite todas as oportunidades que você tiver e continue acreditando em você, no seu potencial. Fátima, nos conte aqui mais uma curiosidade. Qual o ingrediente que nunca faltou na sua caminhada, na sua jornada empresarial até hoje? Coragem. A minha principal palavra é coragem. Por muitas vezes foi ela que fez com que você não desistisse, seguisse em frente? Nossa, foi tantos momentos de coragem, tantos. Eu nem sei enumerar quantos momentos eu tive que ter coragem para várias coisas. Tive que ter coragem de responder, tive que ter coragem de fazer, tive que ter coragem de decidir. Um empresário, uma empresária, ele toma várias decisões por dia, é uma atrás da outra. E você não pode ter medo de decidir, você tem que decidir. De um jeito ou de outro, você tem que dar uma solução. Às vezes o pessoal brinca, né? Está na empresa lá, acontece uma coisa, acontece outra. Não vão ligar para a Fátima, que ela vai resolver isso. Né? Que talvez não resolva, mas eu vou ter um norte. Porque com o conhecimento que você vai adquirindo ao longo do tempo, você tem um norte para aquilo ali. E tudo isso vem da coragem que você tem de tomar decisões. Talvez pode ser que uma ou outra hora você tome alguma decisão que não seja melhor. Mas você vai aprender se você errar. E na próxima você vai tomar uma decisão melhor do que aquela que você tomou. A gente não pode nunca deixar de ter a coragem de decidir. Muito bem. Uma última pergunta para a gente encerrar esse bate-papo tão bacana. O que Palmas significa na sua vida, Fátima? Olha, eu falo assim, essa região aqui, né, que eu amo Palmas, amo Porto, amo Paraíso, Gurupi, que são cidades que eu morei muito tempo. Já morei também em Tocantinópolis. Eu tive essas oportunidades por causa do Banco do Brasil. Conheço praticamente nosso estado todo. Quando eu falo, eu sempre aproveitei as oportunidades, tanto ir nos eventos, como também de participar, de conhecer. Gosto muito de conhecer o local onde eu estou. E Palmas, para mim, hoje, é o meu coração. Né? Que lindo. Bate muito forte. Hoje, eu digo assim, quando a gente veio de Paraíso para cá, fiquei meio assim, as crianças, né, também, meus filhos, a Mércia tinha uns 14 anos, a Thaís tinha uns 11, o Fábio uns 8 anos, eram todos pequenininhos, né? E, na ocasião, foi bem difícil para eles sair de lá e vir para cá. Mas hoje eles amam Palmas tanto quanto eu. Eu terminei de criar meus filhos aqui, a Mércia teve os filhos delas aqui, a Thaís teve o filho dela aqui. E, assim, eu amo Palmas de coração, essa Palmas que me abrigou, que me acolheu, onde eu iniciei meus negócios no quarteto. Na verdade, eu amo Palmas, amo Tocantins. Se eu não fosse mineira, eu seria tocantinense. Olha só que bom. Uma mineira tocantinense. Fátima, muito obrigada. Você que veio correndo de outra agenda, mas fez questão de vir. A CIPA é a sua casa, né? Já teve sob seu comando e você já faz parte da história dessa instituição. Esses dias foi homenageada como ex-presidente. Seu lugar na história está guardado para a eternidade, é um legado permanente. Quero agradecer e parabenizar você pelo seu protagonismo, pela superação diária, que eu sei que até hoje, mesmo você chegando onde chegou, ainda tem muita superação para passar todo dia, como você mesmo falou, mas a sua coragem, essa mesma coragem que te emocionou, com certeza é um ingrediente que nunca vai faltar, né? É verdade. A gente está sempre em formação, né? Eu acho que nunca está pronto. Eu acho que o dia que a gente parar, a gente morreu, né? Porque a gente não vai parar nunca, com certeza eu não quero parar. Tenho muita saúde e vigor para poder estar no meu dia a dia. E isso me impulsiona muito. E eu não tenho, assim, que dizer que parar, não, jamais. E eu realmente me sinto muito em casa aqui na CIPA e em outras instituições que eu participo, né, como hoje eu estou muito dentro da FEComércio, estou muito dentro do CDL, então eu me sinto muito em casa nas instituições, nas associações, para poder colaborar, contribuir, dar uma opinião, ajudar. Eu sempre fui mais de acolher, de ajudar, do que de reclamar, sabe? Eu acho que reclamar, acho que todos reclamam, né? Fazer que é difícil, né? Ah, muito bem, gostei. Mais uma vez, muito obrigada, parabéns em nome da CIPA, do presidente Joseph e da diretoria, a gente agradece a sua participação. Por hoje é só, que bate-papo bom, hein? Já curte, compartilha, já manda para aquele empresário, para aquela empresária que está precisando se esperar numa história boa como a da Fátima. E semana que vem estaremos de volta com muita honra e alegria aqui no YouTube da CIPA com mais um a CIPAcast. Um abraço e até a próxima!